E aí galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje. Essa aqui é a aula para o pessoal da eletiva de produção audiovisual. E hoje galerinha, nós temos uma nova ferramenta para aprendermos, tá? Devido a esse momento que nós nos encontramos, dessa pandemia, dessa questão do isolamento, nós vamos ter que fazer outras coisas com o uso do celular. E hoje vocês vão aprender um pouco sobre o que seria stop motion. E também aprender a criar um. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar em stop motion, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já assistiu a algum filme que se utiliza dessa técnica. Então vamos lá? Mas o que seria o stop motion? Eu peguei aqui essa explicação bem sucinta e bem objetiva do site Get Ninjas, que diz o seguinte, ó. O stop motion é uma sequência de fotografias do mesmo objeto ou pessoa que se movimenta levemente a cada quadro. Quadro é como é chamado cada foto tirada. Cada segundo de um vídeo produzido em stop motion precisa de mais ou menos 24 quadrados. Isso dá a ideia de movimento contínuo. Professor, o senhor só leu e eu não entendi nada. Então vamos lá, galerinha. Stop motion é uma técnica utilizada muito em filmes, principalmente, que dão a ideia de movimento em objetos inanimados. O que isso quer dizer? Objetos que sozinhos eles não apresentam movimento. Como exemplo, eu trago aqui esse filme A Fuga das Galinhas. Não sei se vocês já perceberam que os movimentos das galinhas e dos personagens desse filme, eles são um pouco diferentes. Eles são feitos em stop motion. Por quê? Esses personagens eles são feitos tipo com material semelhante a uma massinha de modelar, onde vão movimentando lentamente esses bonecos de massinha modelar e vão capturando, fazendo quadros, fotografias desses movimentos. Feitas inúmeras fotografias e colocadas elas em sequência, que nós vamos ver um pouco mais à frente, isso dá a ideia de movimento entre esses personagens, tá? É como se eu tivesse ou um objeto ou um boneco, por exemplo, que não apresentasse movimento e saísse tirando foto de movimentos que eu mesmo fosse fazendo naquele objeto. Professor, ainda não entendi. Então vamos mais à frente, que eu vou dar um exemplo bem prático para que vocês entendam melhor o que seria o stop motion, tá? Então vê só. Antes de falar mais em stop motion, eu preciso dizer a vocês que o primeiro filme feito com essa técnica foi em 1902, que se chama Viagem à Lua. Quem quiser dar uma pesquisada aí no Google, existem trechos desse filme que vai dar para vocês entenderem muito bem como foi utilizada essa técnica, tá? Nessa imagem aqui, galerinha, ó, eu trago o cartaz de um filme bem famoso, que é O Estranho Mundo de Jack. Vocês já assistiram? Se não, eu sugiro aí que vocês assistam, tá? É um filme bem legal que também se utilizou da técnica do stop motion. Mas aqui do ladinho eu tenho o seguinte questionamento. Do que precisamos para criar um stop motion? Não precisamos de muita coisa, tá? Lógico, para grandes produções existe toda uma estrutura por trás desses filmes para a criação do stop motion. Mas para a gente aqui da eletiva, que nós estamos aprendendo o básico, nós vamos precisar no mínimo de duas coisas. De uma câmera fotográfica, que ela vai ser a do seu próprio celular, tá certo? E de um programa ou um aplicativo de edição de vídeo, que eu, nessa videoaula, vou propor para vocês, tudo bem? Lembrando que, embora eu vá propor um aplicativo para que vocês utilizem, quem já aí manja muito bem de aplicativo de edição, vai poder utilizar seus conhecimentos nesse aplicativo de edição para criar seus stop motions, beleza? Antes de nós irmos para as dicas importantes, esse filme aqui vocês conhecem? A Noiva Cadáver? Eu acho que muitos de vocês ou já assistiram ou pelo menos já viram essa fotografia. Esse filme também foi criado com a técnica do stop motion, tá? Fica aí também como sugestão de filme para vocês. Então, as dicas bem importantes para se criar um stop motion. Antes de mais nada, como tudo na vida, precisa-se de um planejamento. Esse planejamento é justamente aquele que faz com que nós saibamos o que nós queremos fazer naquela atividade. Se eu quero criar um stop motion, eu primeiro preciso parar e pensar. O que eu quero mostrar com esse stop motion? É uma história? É um movimento de um boneco, de um objeto? O que é que eu vou fazer
nesse stop motion. Isso exige um planejamento. Você não simplesmente chega lá com uma câmera e um objeto e movimenta ele de lá para cá e de cá para lá, tá certo? Não é só isso, você tem que ter a intencionalidade, a intenção do que fazer naquele stop motion. A segunda dica é utilizar menos quadros por segundo, que são os ditos frames por segundo também, que chamamos de FPS. Eu não sei se vocês são familiarizados, mas toda vez que nós vamos salvar um vídeo, geralmente nos programas, eles perguntam o FPS, os frames por segundo, a quantidade de quadros por segundo. Então lá nas configurações, se você tiver a opção de diminuir a quantidade de quadros por segundo, você pode diminuir para que seu stop motion fique mais legal, tá? A movimentação que você vai fazer com esse stop motion. O legal é que quando nós temos um aplicativo próprio para stop motion, ele automaticamente já tem essa quantidade de frames bem definidas, tá? Então o aplicativo que eu vou indicar para vocês daqui a pouco, ele já vem com esse FPS programado. Mas lá nos outros aplicativos de edição de vídeo, você pode acabar brincando com essa questão dos frames e testar qual é o melhor para o seu stop motion, tá? Caso você opte fazer por outro aplicativo. A terceira e muito importante dica é estabilizar a câmera, nesse caso, o seu celular. Estabilizar significa dizer que você vai ter que deixar ele fixo em um lugar, o seu celular, tá? Deixar a sua câmera fixa, de forma que todas as fotografias que você for tirar com essa câmera, elas fiquem enquadradas da mesma forma, tá certo? A quarta dica é suavidade na movimentação. Gente, principalmente se você quiser fazer um stop motion com personagens, que é no caso dos filmes, né, que nós podemos pegar como exemplo, você precisa movimentar esses objetos, esses personagens, da forma mais suave possível. Suave, devagar. Porque se você faz um movimento muito brusco, quando você for tirar a fotografia, não vai dar ideia legal de movimento no stop motion, tá certo? Então, muita calma, dá um trabalhinho, um empenho maior fazer esses movimentos mais devagar, mas os resultados são ótimos, tá certo? A quinta e última dica, explorar efeitos do editor de vídeo. Existem editores de vídeo, a maioria deles, que apresentam uma infinidade de efeitos. Então você pode utilizar e explorar os efeitos desse editor de vídeo de forma a fazer com que seu stop motion ele fique ainda mais criativo, ele fique mais ainda interessante. Beleza? E agora eu vou trazer para vocês a dica do aplicativo, tá certo? Preste atenção em tudo que eu falar. Eu vou explicar agora para vocês como é que nós vamos fazer o nosso stop motion de forma bem prática e rápida, tá? Nós vamos primeiramente baixar o nosso aplicativo. Você vai lá na sua loja de aplicativos e coloca stop motion. Nesse caso aqui, ó, o meu já está baixado, eu vou clicar em abrir. Esse aplicativo está tanto disponível para o iOS como para o Android, tá certo? Então você clica em abrir. Nesse caso aqui já abriu o meu aplicativo, que eu já tenho dois projetos que eu fiz com stop motion e um que já vem lá salvo no próprio aplicativo. Mas vocês vão clicar aqui em novo filme e percebam que aqui já abriu minha câmera, não foi? Primeiro passo, vocês vão ter que fixar o celular de vocês em algum lugar. Geralmente nós utilizamos os tripés. Porém, como nem eu e nem a maioria de vocês possui esse tripé, nós vamos ter que utilizar a nossa imaginação para posicionarmos nosso celular de forma fixa, tá certo? Nesse caso aqui, olha só o que eu fiz. Peguei um clipe, coloquei uma fita e aqui eu consigo deixar o meu celular, ó, fixo. Isso é importante porque todas as fotografias que nós vamos tirar terão que estar no mesmo enquadramento, então isso é muito importante. Outra coisa, percebam aqui, ó, que o foco da minha câmera ele é automático. Então prestem atenção nisso. Os objetos precisam estar focalizados. E como é que nós fazemos isso, professor? Se você vê que sua câmera não está focando, é só clicar, ó, na tela em cima do objeto, que ele automaticamente vai ajustar o foco, tá certo? Ó, clicou, ele já ajusta o foco. Quando você clica aqui na tela, que ela fica completinha aqui com essa imagem da sua câmera, aqui tem a parte, toque aqui para adicionar algumas fotos. Aqui você vai clicar e vai tirando suas fotografias. Nesse caso eu vou fazer um stop motion, onde esses dados eles vão se encontrar em algum momento. Como é que eu vou fazer isso? Eu tiro a primeira fotografia,
e depois vou mexendo nos dados, ó, lentamente, e vou apertando aqui nesse botãozinho vermelho. Toda vez eu afasto um pouquinho um objeto, nesse caso são os dados, e vou clicando nesse botãozinho vermelho, tá certo? Como eu quero que eles se encontrem, eu vou fazendo isso até que eles se aproximem um do outro. Mas entendam uma coisa, os movimentos eles precisam ser os menores possíveis para que vocês consigam tirar uma maior quantidade de fotos e esse stop motion fique bem legal, tá? Eu vou fazer esse stop motion aqui, é só um exemplo para a gente entender como é fácil utilizar o aplicativo e fazer um stop motion, mas vocês vão poder utilizar a criatividade de vocês, tá certo? Feito isso, ó, deixa eu voltar no projeto que eu já tenho salvo. Quando vocês terminarem, todas as fotografias vão ficar aqui, ó, salvas. Tá vendo que já dá pra gente entender como é que vai ficar o stop motion? E se nós quisermos ver a animação, só basta clicarmos aqui no play. Olha só, que legal, né? Lembrando que isso aqui eu fiz algo bem rápido para explicar para vocês. Quanto mais fotografias, melhor fica esse stop motion. Vocês podem querer colocar áudio, né? Ou alguma música no stop motion. Nesse aplicativo aqui, quando você clica nesse mais, tem essa opção de áudio, que é quando nós podemos colocar efeitos sonoros, músicas e assim por diante. Porém, isso não está disponível na versão gratuita, tá? Só na versão Pro. Então, o que é que você vai poder fazer aqui? Na versão gratuita, você vai salvar esse vídeo. Se seu stop motion não precisar, se você não quiser colocar, na verdade, nenhum efeito sonoro, nenhum áudio, nenhuma música, você só basta salvar ele da forma que está aqui. Caso contrário, você salva ele sem o áudio e vai para algum aplicativo de edição que você já conhece, como por exemplo o Viva Video ou o KineMaster, e você lá coloca uma trilha sonora. Não tem problema nenhum, tá certo? Mas eu vou explicar aqui para vocês a questão de como salvar esse vídeo depois que você fizer esse stop motion aqui nesse aplicativo. Clica ali em cima, ó, naquela setinha, vai voltar para todos os seus projetos. Você vai clicar e segurar em cima do projeto que você quer salvar. No meu caso é esse primeiro, e lá em cima na barrinha azul aparecem 4 opções. Você vai clicar na segunda e vai clicar em exportar filme. Estão vendo ali? Clicando em exportar filme vão aparecer diversas opções. Vai aparecer a opção de salvar o vídeo, que é quando nós salvamos o vídeo no nosso dispositivo, e vai aparecer também a opção de compartilhar nas redes sociais. Se seu vídeo não precisar de áudio ou de música, você só precisa me enviar direto aqui pelo WhatsApp para o grupo da turma, tá certo? O grupo da eletiva. Caso contrário, você também quiser salvar no seu celular, também é possível, e você me envia da mesma forma. Lembrando, galerinha, que isso aqui é só para vocês entenderem melhor como é fácil fazer esse stop motion, né? Nesse primeiro momento, vocês só precisam se familiarizar com esse aplicativo, tá certo? E criar um stop motion legal aí, rapidinho. Não precisa ser nada de outro mundo. Mas isso é importante vocês fazerem para que na próxima semana, no desafio que eu vou passar para vocês, vocês já estejam craques e bem desenrolados nesse aplicativo. Beleza? Vê só, galerinha. Depois dessas dicas, eu tenho agora uma proposta de atividade para vocês, tudo bem? Mas antes de qualquer coisa, eu só quero frisar aqui, ó, um ponto importante. Embora eu tenha dado a sugestão do aplicativo, quem já sabe mexer no KineMaster ou no Viva Video ou em outro aplicativo de edição, pode fazer sim o stop motion por lá, tá? E uma dica que eu dou é o seguinte: você pode tirar suas fotografias no seu celular, enviar para esses aplicativos de edição, e lá nos aplicativos de edição você reduz o tempo de exibição dessas fotografias para o menor possível, beleza? A primeira orientação que eu tenho aqui é que vocês devem pensar em um tema para a criação de um stop motion. O tema é livre e vocês só precisam utilizar a criatividade de vocês, como eu sempre digo, tá? Professor, mas eu não sou criativo. Você é sim criativo, tá? Você só precisa descobrir essa criatividade em você. Se tiver dúvida, dá uma pesquisada aí de stop motions na internet, que existem milhares de exemplos, tá? Vai que você se inspire em algum deles. Segundo ponto aqui, criar um stop motion seguindo as dicas da videoaula. Todas aquelas orientações que eu dei na videoaula, tá? Que são muito importantes. E por fim, compartilhar o stop motion criado no grupo da eletiva no WhatsApp e no Classroom. Eu vou colocar lá no Classroom um espaço para vocês enviarem stop motion, tá? Então, qualquer dúvida é só procurar aqui
o tio Carlos, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Abraço, galerinha, e qualquer coisa é só me procurar. Valeu!